Salmo 28. Por que ter uma vida de louvor a Deus? É uma interrogação que todos nós devemos fazer e praticar e produzir. Por que que nós precisamos ter uma vida de adoração, de gratidão, de louvor a Deus? Já que nós fazemos parte de uma sociedade relapsa com a espiritualidade, por esta razão estamos a sofrer. Nosso sofrimento não é econômico, político, religioso, profissional, físico. É porque nós abandonamos o dono da vida, a fonte da vida. Então o rei Davi escreveu este salmo, dizendo assim: olha, a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças ou não te cales para comigo. Não aconteça que, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Olha o que eu estava acabando de ensinar a vocês. Quando quebra a relação criador-criatura, nós nos tornamos um lixo. Quando quebra a relação criador-criatura, nós nos tornamos normais, humanos, semelhantes com todos aqueles que morrem sem Deus. Vira pó. A diferença de nós para as outras pessoas é a espiritualidade. E Davi continua dizendo: ouve a voz das minhas orações, dos meus clamores, das minhas súplicas, principalmente quando eu começar a te clamar, principalmente quando eu levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Por favor, não me arrastes, ou não me considere, ou não me iguale com os ímpios e com aqueles que praticam o mal, a iniquidade, a perversidade, que falam de paz ao seu próximo só na boca, mas no coração tem o mal plantado. Olha, esta é a hipocrisia da sociedade atual, né? Está vendo como essa palavra é terrível, é tremenda? Dá a eles segundo as suas obras, ou recompensa a eles segundo o que eles fazem, principalmente aqueles que se esforçam para produzir malícias. Dá a eles conforme a obra das suas mãos. Gálatas 6:7 diz que aquilo que se planta, olha aí, o que é que Davi está pedindo? Torna-lhes a sua recompensa, porquanto eles não observam, não param para tentar e olhar, valorizar as obras do Senhor, nem as obras das suas mãos, pois que Ele os derrubará e não os reedificará. Aqueles que não valorizam a espiritualidade estão sendo derribados, destruídos, e Deus não os reedificará. Diferente para quem vive a espiritualidade: cai, Deus reconstrói. É este o valor da espiritualidade, porque a humanidade, ou nós humanos, somos falhos, mas quando valorizamos a espiritualidade, quando a gente cai, o Senhor levanta. Diferente dos ímpios, que quando cair não tem Deus para levantar, porque eles não querem conhecer o Senhor. Que linda leitura. Então seja bendito o Senhor, porque Ele ouve a voz das nossas súplicas, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo. Só nele o meu coração pode confiar, só nele o nosso coração pode confiar. E fui socorrido, porque eu confiei nele. Assim o meu coração está alegre, de contentamento, de alegria, de prazer. Sabe de uma coisa? Eu vou cantar louvores, glorificado seja o Senhor. Versículo 8 diz assim: o Senhor não é só a minha força individualmente, mas o Senhor é minha força coletivamente. Ele é a força do seu povo. Ele também é a força salvadora do seu ungido. Então, salva o teu povo, Senhor.
e abençoa a herança que tu tens guardado para eles, e apacenta-os, pastoreia, protege, guarda, limpa, e exalta-os, prospera-os, dá vitória-os, para todo sempre glorificado seja o Senhor. Deus, fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém. Que leitura linda, não é, irmãos? Parece que foi escrita hoje, não é? Diante dos nossos reveses, não é verdade? A leitura da palavra de Deus é maravilhosa, é semelhante às misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. É por esta razão que a Bíblia é santa, sagrada, porque o que está registrado nela não envelhece, não fica ultrapassado. E observe uma coisa para vocês aprenderem: os salmos, os 150 salmos, foram escritos em um período de aproximadamente 1000 anos. Começou com Moisés, Davi, Asaf, Salomão. E o que eles escreviam ali tornou-se sagrado, porque eles recebiam o que os ingleses chamam de insights. Descia do céu pensamentos, frases espetaculares, quando estes oravam, falavam com Deus, quando eles cantavam, adorando o Senhor. Compreende isso? Quando nós estamos cantando, louvando, nós estamos adorando o Senhor. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com o Senhor. E quando está se pregando, Deus está falando com a gente. Daí a importância dessas 3 atribuições na hora do culto, do ritual, da liturgia, né? Louvar com o coração. Porque quando a gente louva com o coração, nós estamos dizendo: eu conheço e reconheço que estou aqui pelo teu amor, pela tua bondade. Estou vivo porque tu queres, né? Então, assim como os outros salmos, esse Salmo 28 do rei Davi é uma lamentação. Você observou que ele está externando suas dores, suas guerras, tanto dores internas da alma, da subjetividade, que são as piores. São as piores. Diz Freud que nós somos uma avalanche de demônios dentro de nós. Incrível isto, não é? Disse o grande Nietzsche que nós precisamos ter medo primeiro de nós mesmos. Nós não somos flor que se cheire. Então Davi está externando suas dores para o Senhor, pedindo a Ele misericórdia, é um lamento. E ele faz isso também mostrando os perigos que vinham de fora para dentro. Olha para mim, irmãos. Nós temos inimigos que saem de nós e nós temos inimigos que entram em nós. Todos nós. Não tem ninguém bom. Os inimigos que saem de nós é a nossa produção da velha natureza caída. Ódio, mágoa, inveja, avareza, ganância, ambição. De todos eles, o mais perigoso é a inveja, porque este espírito de inveja, ele está dentro de nós, mas ele sai para atacar o outro. E os inimigos que vêm de fora também são provenientes da inveja. Eles saem de lá para atacar você, se encontram no meio do caminho entre eu e você, e gera ódio, gera morte. Quantas pessoas não são assassinadas inocentes sem saber por que foi morta? Este mundo dos homens é um mundo perigoso, complicado. Por isso que a espiritualidade não pode ser negligenciada, porque é uma proteção. É onde a gente tem onde se esconder. É onde tem alguém que põe a mão dizendo: fique aqui,
Ele vai chegar até aqui, mas não vai lhe atingir. Glorificado seja o Senhor. Bendito seja para sempre o nome de Jesus. Então Davi está fazendo esse lamento dos inimigos dentro dele, dos inimigos fora dele, e os momentos difíceis da vida. E Davi, o rei Davi, promove neste salmo uma aula espetacular. Ele materializa e promove para nós que posterior à vida dele iríamos ler este salmo. Ele promove um comportamento de paciência para enfrentar os obstáculos. Paciência é outro troço chato que a gente não tem. E é importante, porque é bíblico. Paulo fala em Romanos que a paciência produz a esperança. Quem é avexado, como a gente fala aqui no Ceará a gente chama apressado, avexado. São pessoas doentes, porque o ser humano tem que estar dentro do espectro teológico de Eclesiastes 3, para tudo há um tempo. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de andar, tempo de parar, tempo de deitar, tempo de levantar. E ninguém muda isto. A NASA não muda, os grandes laboratórios do mundo não mudam, nenhum homem na terra muda, não apareceu até agora ninguém, até mesmo os ateus que discordam de Deus, escrevem contra Deus, agnósticos, seja o que capeta for, até o momento ninguém mudou a existência do sol, da lua, das estrelas, da chuva, do inverno, da água, ninguém. Atacam, combatem, revoltam-se, esculhambam, deterioram, diz o que querem, mas daqui a pouco morrem, viram pó, e vem outros, e o mundo passa, e o céu continua céu, a estrela continua estrela, a lua continua a lua, o sol continua sol, a semente continua morrendo e germinando e nascendo e produzindo. Incrível isso. Os tempos continuam normais e Deus só olhando. Deus não tem do que retornar para dar satisfação a ninguém. Ou você crê ou você não crê. Ou você aceita ou você não aceita. Se você não aceita, nada é a mesma coisa. Se você não crê, nada é a mesma coisa. Ele continua Deus, glorificado seja o Senhor. Esta é a verdade, né? E Davi está ensinando paciência para enfrentar os obstáculos. Interessante é que Davi, como rei, possuía à sua disposição o exército e todo o reinado. Davi era amado não só por Deus, mas era amado pelos seus súditos. Era um exército poderoso, era um império, era um homem forte, era um homem que tinha homens de confiança para lhe defender e até matar quem chegasse próximo a ele. Era um homem segundo o coração de Deus. Era o homem que passou por ele a genealogia do nascimento de Cristo. Mas tinha medo. Mas temia ante o inesperado, o desconhecido, que o que mata a gente, arrebenta com as nossas emoções, com a nossa alma, com o nosso coração, é o desconhecido. Basta alguém dizer assim para você, o médico: eu vou fazer uma biópsia. Pronto, já acabou a fortaleza, já acabou a confiança, já acabou aquela mulher, aquele homem, sabe, cheio de vida. Você já sai do escritório, do consultório, os ombros caídos, arrasado. Quando chega no estacionamento, diz para o marido e para a mulher: vou morrer. O que foi? Câncer. Como assim? O médico pediu a biópsia. O médico pediu a biópsia. Se ele pedir, ele está desconfiando. Eu estou aqui, vou morrer. Não adianta você dizer: eu não sou assim, porque a luta não chegou até você. Não adianta você dizer: esse é frouxo, esse é frágil, esse é frágil. Cala a boca, porque o problema não chegou até você. Não tem ninguém forte. Jesus chorou no Getsêmani, dizendo: eu não quero morrer. Os poros se abriram, dilataram, o líquido que havia dentro dele virou sangue, jorrava sangue, e ele dizendo: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Pai, me livra desta hora. O pai ficou em silêncio.
Teme-se. O processo de Cristo é diferente do meu e do seu, porque Cristo tinha um propósito. Era em Cristo que Deus tinha a formatação da arma para derrotar o diabo, o inferno e seus anjos e gerar a igreja. E nos dá o protagonismo de termos um Deus que nos socorre. Ele nos socorre. Você pode estar sentindo as piores dores hoje. Você pode estar sofrendo as piores ameaças hoje. Você pode estar sofrendo da síndrome do medo e do pânico hoje. Mas não vai acontecer do jeito que você está pensando que vai acontecer. Você tem um protetor. Nós temos um dono, irmãos. Nós temos um dono. E Davi tinha todo este aparato ao redor dele, mas ele temia o que ele não conhecia. O que? As armadilhas do inimigo. E não se engane, irmão. Todo dia existe reunião contra você. Vou dizer de novo. Todo dia, sem você saber, existe uma reunião contra você. O irmão é contador, ele não sabe, vive a vida dele trancado no escritório dele, no gabinete dele, mas tem no grupo social de contabilistas, pelo menos 2 numa mesa de bar bebendo. Pô, não gosta daquele cara? Você é médico? Nem pensa que tem algum inimigo, porque tua vida é corrida. É dentro do centro cirúrgico e vai para o consultório e chega em casa e troca de roupa e já vai dormir. O telefone não para e manda chamar para fazer uma cirurgia e vem para a igreja às carreiras. Você nem vive. Você nem vive, você nem sabe o que está acontecendo no mundo. A tua vida é louca. Mas tem pelo menos uns 10 que dizem: vamos beber na sexta-feira. Tu conhece aquele doutor? Cara chato, pai. Só quer ser santo. Você está aqui na igreja sentado. Todos nós, todo dia tem uma reunião com 1 ou 2 querendo destruir você e eu. Todo dia. Se não for o Senhor que estivesse ao lado de Israel, eles teriam devorado vivo. Eles têm vontade de devorar vivo, engolir a gente sem mastigar, para não dar trabalho. A questão é que eu e você não sabemos. Mas aqui está o segredo: Deus cuida da gente. Você não tem noção. Você não tem noção quantas vezes houve reunião e escalaram alguém para ir destruir você. O cara foi destruído no meio do caminho. Marciano está aí? Marciano? Está ali. Quarta-feira passada eu apresentei esse menino, que é um grande empresário de confecção, e ele pediu para falar comigo ali. E ele disse: não conte. Não, tudo bem, não vou contar. Mas vou dar um exemplo, porque é grandioso. Ele disse que estava em casa e recebeu a ligação: você vai ser morto hoje, você vai ser sequestrado, você vai ser morto hoje. Vai ser roubado, sequestrado, tomar tudo que você tem. Ele disse: as horas se passaram, chegou outro dia, e no outro dia não aconteceu nada, mas chegou a notícia. Quem preparou tudo e ia sair para fazer o mal foi assassinado antes. Não brinque não, que você tem dono. Glorificado seja o Senhor para sempre. Isso aqui não é autoajuda não, isso aqui é Bíblia. Os que confiam no Senhor confiarão não nos montes, nos homens. Dará ordem aos seus anjos para acampar ao teu redor. Dá ordem aos teus anjos para acampar ao teu redor. Glorificado seja o Senhor para sempre. Nenhum de nós sabemos onde está ou onde estão as armadilhas. Só Deus sabe. Deus está em cima contemplando os bons e os maus. Irmão, tem tiroteio espiritual todo dia na terra. Todo dia. Todo dia sai demônios para te destruir. E sai demônios para te defender. O pau quebra. Está na Bíblia. Daniel orou e pediu a resposta ao Senhor, e Deus mandou o anjo. E quando o anjo já ia se aproximando aqui onde Daniel estava, houve uma guerra. Demônios, você não desce não. Demônios proibindo o mensageiro de Deus descer para trazer a resposta. Você não vai não. E o pau quebrou. 21 dias, irmão. Aí Deus disse: o que está acontecendo? Mandei o anjo e não voltou. E Daniel adormeceu. Praticamente: meu Deus, Deus me abandonou, estou cansado. Aí de repente foi acordado. Deus mandou um graduado lá do céu. Já que esse pequeno não resolve, vou mandar um daqueles que eu tenho aqui.
Vai lá, arcanjo, vai lá. Quando ele voltou, o que era? Não, tinha um rei da Pérsia, um demônio lá, proibindo o anjo de passar. E o que foi que você fez? Me tirei a espada. Limpei o caminho e a bênção chegou. Glorificado, 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 glorificado seja o Senhor. Então veja que Davi reivindica o Deus que ele adora, que ele serve, que vem agir devidamente em seu favor. E diz primeiro, põe aí o versículo 7, Salmo 28, versículo 7. Primeiro vem ao meu socorro, Senhor. O Senhor é a minha força e meu escudo. Eu vou confiar em ti. Agora põe o versículo 8. O Senhor é a força do meu povo, do seu povo. Então o Senhor age individualmente e age coletivamente. Quantos casos eu tenho no meu ministério, na minha memória, no meu conhecimento, de cultos sendo realizados e homens chegarem para acabar. Já contei vários aqui a vocês. E nós todos aqui desse jeito aí, ó. Aqui mesmo nessa igreja, né? Quem não lembra, uma tarde de domingo, 6 horas da tarde, nós não tínhamos ainda uma organização de segurança, né? Esses homens que estão aqui, para você que está aí que não conhece, são todos militares. Isso aqui é coronel do exército, ó. Isso aqui, ó. E não brinque não que ele está com a metralhadora aí, porque você não está vendo. Isso aqui da PM, todos são seguranças, são das Forças Armadas do país. Mas nós não tínhamos esses homens. Nós não tínhamos. E um cara entrou de bermuda, passou por ali com a pochete aqui, e eu foi bem aqui, revoltado, bateu o carro ali, esse culpado foi eu, disse: eu vou matar esse EFDP. E entrou aqui, e chegou aqui: quero falar com o senhor. Inocentemente, eu saio dali, me abaixo aqui e dou minha mão e a cabeça para ele atirar. Ele abriu a pochete, tirou o revólver, mas não conseguiu tirar o revólver da pochete. Aqui, bem aqui assim, ó. Esse local aqui era para ter sido marcado a minha morte. Quando eu olhei, digo: acabou-se. E ele tremendo disse assim: eu não sei o que está acontecendo, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Glorificado seja o Senhor para sempre, né? Coletivamente. Eu não vejo, você não vê, a gente até ignora. Tem pessoas que não estão sentindo nada, mas você não sabe. Mas anjos do Senhor administram, protegem e guardam esse lugar. Glorificado seja o Senhor. Isso é real, isso é bíblico, isso é verdade. Glorifica o Senhor porque você tem dono. Deus protege os seus filhos. Então, assim como Davi, nós precisamos construir uma vida, assim como Davi, nós precisamos construir uma vida de intimidade com Deus, a fim de desafiar nossos obstáculos, irmão. Se não tivermos uma vida de conhecimento e intimidade com a espiritualidade, com Deus, nós não seremos desafiadores dos nossos obstáculos. Para isso, precisamos nos afastar dos sintomas da religiosidade, que é o que está atrapalhando a igreja do Senhor na terra. Religiosidade. Precisamos nos afastar desses sintomas, que é a superficialidade da espiritualidade. O que é religiosidade? É a mecanização da espiritualidade. Mas nós precisamos nos inserir na realidade da espiritualidade. Por quê? Porque a religiosidade, escutem isso, a religiosidade é o resultado da lei, e ela mata. Já a espiritualidade é o resultado da relação homem-Cristo que vive. Paulo explicou isso aos judeus: não valorizeis a letra que mata, mas o espírito que vivifica. Então nós temos que fazer essa diferenciação, sair desta religiosidade. O que é religiosidade? Rapaz, hoje é culto da gratidão, vou lá para o pastor fazer uma reza por mim, uma oração. Pastor, estou aqui, reza pela minha mulher. Pastor, estou aqui, reza pelo meu marido. Aí eu estou orando aqui, me acabando de orar, ele está com os olhos abertos olhando para mim. Então ele veio aqui pensando que eu sou um leitor da mão dele, como ele faz com a cigana. Evangelho não é cigano, não é bola de cristal, não é carta de baralho, não é jogar de búzio. Evangelho não é isso. Evangelho é cuidar da vida espiritual para a salvação. Glorificado seja o Senhor para sempre. Agora, as consequências favoráveis acompanham o Evangelho. Entenda isto. Então foi com esse posicionamento que Davi fez declarações espetaculares do que Deus é. Primeira coisa que Davi mostra que Deus é para a gente: a nossa provisão. Põe aí o Salmo 23, versículo 1. Todo mundo sabe disso, não tem nem graça. O Senhor
É o quê? E nada. Está vendo como a gente sabe de cor e salteado? Mas deixa faltar um caroço de arroz para ver. Já liga para Deus e o mundo, e isso lá é vida, e uma desgraça. Perde o emprego para ver. O Senhor é meu pastor quando eu estou empregado, é beleza. Mas não vale. O Senhor é meu pastor quando eu perdi o emprego. Aí existe, enfaticamente, a fé. Ele não vai me deixar. Ele não vai deixar eu morrer. Ele não vai deixar. Gente, eu não preciso e nem posso crer que Ele é o meu pastor e nada me faltará, só quando tudo está bem. É para mim exercitar minha fé quando não tem nada. Ao invés de eu chorar, eu agradeço. Senhor, muito obrigado, viu? Vou sentar na mesa do almoço e ficar olhando para os pratos. Para de reclamar, de murmurar, vai adorar, vai orar, que o Senhor vai te responder. Glorificado seja o Senhor para sempre. É nesta hora que Ele é o nosso pastor. Segunda coisa, Ele é o nosso norte, que nos norteia. Põe aí o Salmo 1, versículo 1. Primeiro, Ele é a nossa provisão. Segundo, Ele é o nosso norte. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem desce no caminho dos pecadores, nem se assenta dos escarnecedores. O que é que Ele faz para ser o nosso norte? Versículo 2. A lei do Senhor. É essa aí, a nossa saída. Se afasta do mundo, se enche do Senhor e segue. Haverá guerra? Sim. Ele não prometeu um mar de brigadeiro, um céu de brigadeiro. Ele prometeu que estaria conosco. Então Ele provê a nossa necessidade, Ele nos direciona. Terceiro lugar, só Ele é que pode nos proteger. Salmo 91 primeiro. Uma coisa fácil que vocês conhecem. Aquele que resolve ter uma vida de intimidade com o Altíssimo, o que é que vai acontecer? A sombra do poderoso vai descansar. A sombra do poderoso vai descansar. É uma resolução. Eu não vou estar sob o sol da tribulação. Eu vou vir para debaixo do guarda-chuva da graça. O que é que vai acontecer? A minha intimidade com Ele, eu vou descansar. Descansar significa que eu estou numa correria, que eu estou numa jornada. Aí Ele diz, para que eu vou resolver. Para. Fica aqui que eu vou acalme aí seu coração, eu vou resolver. E Ele vai brigar, vai lutar, vai lá no juiz. Pastor, não tem advogado. Homem, se acalme. Deus muda a tripa do juiz. Não aconteceu comigo, com a igreja? Deus deu um nocaute na tripa do juiz, irmão. Não foi brincadeira, não. A igreja ia ser fechada. Lá na Zé Baixo, confusão. E no dia do julgamento, a tripa do juiz apodreceu. O cara quase morre, irmão. Não brinque com Deus não, rapaz. Não brinque com Deus. Que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Glorificado seja o Senhor. Entenda isto, né? Coisa simples, uma aula básica. Em quarto lugar, primeiro Ele provê, segundo Ele norteia, terceiro Ele protege e quarto Ele perdoa. Olha o Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então só quem sabe disso aí é quem tem o Senhor. Se esconde do Senhor. Ele diz, tá bom, bora, continua. Lembra do filho pródigo? Ali é o exemplo dos filhos de Deus, né? E para encerrar, Salmo 27, versículo 1. Só Ele é a nossa salvação. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha... Eu vou ter medo de quem? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu vou recuar? É Ele que traz paz, que resolve, que ajuda, que socorre, que visita, que assiste. Tudo aquilo que nós precisamos